Olá, pessoas! Hoje vamos falar sobre um assunto que pode parecer meio chato à primeira vista, mas que com certeza todo mundo já vivenciou na prática. A Lei de Murphy. Se você nunca ouviu falar dela, pode ser que você seja um sortudo que ainda não experimentou suas maravilhas, mas não se preocupe, porque vamos explicar tudo de um jeito bem fácil de entender. E se você já é veterano nessa lei, pode se preparar para uma boa dose de identificação e talvez até algumas risadas. Então, sem mais delongas, vamos lá! A Lei de Murphy é um ditado popular que se popularizou a partir da década de 1950, quando o engenheiro aeroespacial Edward A. Murphy Jr. a utilizou em uma conferência para descrever um erro em um experimento. Segundo ele, um técnico havia instalado um sensor de forma incorreta, o que acabou levando a resultados inesperados. Ao comentar sobre o ocorrido, Murphy teria dito algo como: se há duas ou mais maneiras de se fazer algo e uma dessas maneiras resultar em catástrofe, então alguém irá fazê-lo dessa forma. Essa frase acabou sendo simplificada ao longo dos anos para a conhecida Lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, dará. Apesar de ter origem em um erro técnico específico, a Lei de Murphy passou a ser aplicada em diversas áreas, desde a engenharia até a vida cotidiana. A ideia por trás da lei é que o universo é imprevisível e complexo, e que sempre há a possibilidade de algo dar errado em qualquer situação. Entretanto, é importante lembrar que a Lei de Murphy não é uma lei física ou matemática, mas sim um ditado popular. Ou seja, ela não tem fundamento científico, mas sim uma origem baseada em um episódio histórico. De qualquer forma, a Lei de Murphy se tornou parte do vocabulário popular e é utilizada até hoje para descrever situações em que tudo parece estar indo bem, mas de repente algo dá errado. A Lei de Murphy é frequentemente aplicada em áreas como a engenharia, a medicina e a aviação, como forma de prever possíveis falhas em um sistema. Na engenharia, por exemplo, a lei é usada para evitar possíveis falhas em produtos e equipamentos, através de testes rigorosos e medidas preventivas. Na medicina, a lei pode ser aplicada em diagnósticos, para considerar as possíveis complicações que podem ocorrer durante um tratamento. No cotidiano das pessoas, a lei pode ser aplicada como uma forma de lidar com as expectativas e os imprevistos que surgem no dia a dia. Por exemplo, você pode esperar que algo não saia como planejado e estar preparado para lidar com isso. Mas não se preocupe, não é preciso ser um expert em física para entender a Lei de Murphy. Na verdade, ela é muito simples: em tudo que pode dar errado, vai dar errado. Parece pessimista? Talvez. Mas a verdade é que essa lei se aplica a muitas situações do nosso dia a dia, desde as mais banais até as mais complexas. Por exemplo, quem nunca saiu de casa sem guarda-chuva achando que não ia chover, e acabou pegando uma chuva torrencial no meio do caminho? Ou quem nunca planejou uma viagem incrível, mas acabou perdendo o voo por causa de um engarrafamento no caminho para o aeroporto? Essas são apenas algumas das situações em que a Lei de Murphy pode se manifestar. Mas por que isso acontece? Bom, não há uma resposta simples para essa pergunta, mas uma teoria é que a Lei de Murphy é uma consequência da complexidade do mundo em que vivemos. Afinal, mesmo as situações mais simples envolvem uma infinidade de variáveis que podem influenciar o resultado final. E quando essas variáveis se alinham de forma negativa, aí sim temos um verdadeiro desastre à vista. Mas não se desespere. Ainda há esperança de evitar que a Lei de Murphy se manifeste. Na próxima parte, vamos dar algumas dicas de como lidar com essa lei malvada. Então, não perca! Agora, vamos para a parte mais divertida, em como lidar com a Lei de Murphy. A primeira dica é: respire fundo e não perca a cabeça. É normal ficar frustrado e até um pouco irritado quando tudo dá errado, mas lembre-se que se estressar só vai piorar as coisas. Aproveite o momento para dar uma pausa, tomar um café, dar uma volta, ou fazer algo que te ajude a relaxar e a pensar com mais clareza. Outra dica importante é: esteja preparado para o pior. Se você sabe que algo pode dar errado, já planeje uma estratégia de contingência. Por exemplo, se você tem uma reunião importante e sabe que pode ter problemas com o trânsito, saia mais cedo de casa ou tenha um plano B, como participar da reunião por videoconferência. E por fim, não leve tudo tão a sério. Às vezes, a melhor forma de lidar com a Lei de Murphy é simplesmente rir dos nossos próprios infortúnios. Seja como for, lembre-se que a vida é cheia de altos e baixos, e que aprender a lidar com as situações imprevistas é uma parte importante do processo.
Então, se algo der errado hoje, lembre-se que amanhã é um novo dia, com novas oportunidades, e quem sabe, menos interferências da lei de Murphy. E para finalizar, vamos lembrar que a lei de Murphy não é uma sentença definitiva. Afinal, sempre há algo que podemos fazer para mudar o resultado final. E isso inclui não apenas as nossas ações, mas também a nossa atitude. É claro que nem sempre podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Então, se algo der errado, não se desanime. Lembre-se que cada fracasso é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E se algo der certo, celebre e agradeça. Porque, afinal, a vida é feita de altos e baixos, e é justamente essa diversidade que torna tudo tão interessante e desafiador. Bom, agora que você já sabe tudo sobre a lei de Murphy, não precisa mais ficar apavorado com as possibilidades de algo dar errado. Afinal, como dizem por aí, o que tiver que ser, será. Mas não se preocupe, isso não significa que você não pode dar o seu melhor para que tudo dê certo. Na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais você se esforçar, maiores são as chances de que a lei de Murphy fique sem graça e decida não se manifestar. E se mesmo assim algo der errado, não tem problema. Afinal, como também dizem por aí, rir é o melhor remédio. Então, ria das suas desventuras, aprenda com seus erros e siga em frente. A vida é uma caixinha de surpresas, e é justamente isso que a torna tão interessante. Por fim, quero deixar aqui uma dica valiosa para quem quer se prevenir contra a lei de Murphy: sempre carregue um guarda-chuva, um lanchinho na bolsa e um sorriso no rosto. Assim, você estará preparado para enfrentar qualquer situação, seja ela boa ou ruim. E aí, gostou das dicas? Esperamos que sim! E se você tem alguma história engraçada ou curiosa envolvendo a lei de Murphy, conta pra gente nos comentários. Vamos rir juntos dos nossos infortúnios e aprender a lidar com eles da melhor forma possível. Até a próxima!